Não tem aquele ditado que diz: seria trágico se não fosse cômico? Neste caso é o contrário. As histórias do Luiz seriam cômicas se não fossem trágicas. O Luiz tem 17 anos, é professor de inglês e desde pequeno sabe que é sonâmbulo. Mas um episódio em particular marcou muito a família dele. Conta pra gente, Luiz. Com certeza foi marcante que um dia eu e minha irmã estávamos dormindo no mesmo quarto. Aí, antes de dormir, a gente estava jogando um pouco de videogame. E ela estava dormindo como se fosse numa cama de baixo, né, no chão. E eu na cama. Então, segundo ela, no meio da noite eu levantei e pisei na barriga dela com força. Ela perguntou: por que você fez isso? Com dor? E eu falei: aperta X pra pular. Voltei a dormir. Então foi uma história assim trágica. Por quê? Porque depois, posteriormente, a gente descobriu que ela teve uma pequena lesão no abdômen e uma costela trincada da pisada, né? E você costuma se lembrar do que aconteceu no dia seguinte ou não? Não, geralmente não. Esse episódio da minha irmã, que eu pisei na barriga dela, eu lembrei assim por um pedaço depois que eu fiz aquele comentário, porque eu acordei com ela gritando, né, comigo. Então, mas eu só lembro de eu voltando a dormir, assim. Eu nem lembro por que eu levantei, foi como se eu só tivesse voltado a dormir pra mim. A mãe com certeza lembra de outras histórias, né? Tem várias de quando ele era criança. Sim, eu lembro de uma noite que eu passei pelo quarto dele e ele falava em inglês, né? Várias coisas assim, frases em inglês, né? Aí no dia seguinte eu acordei e falei: nossa, Luiz Eduardo, você estava sonhando e falando em inglês. Ele falou: não, mãe, eu não acredito que eu estava falando isso, né? Eu lembro que um dia eu estava muito estressado, estava próximo já ao vestibular, e aí eu fui dormir com cobertor, só que estava meio quente. Então eu só lembro de quando eu acordei, eu estava acordado. Eu estava dormindo em cima do colchão, só que o colchão virado ao contrário. Eu acordei com marcas no rosto e tudo mais, né, do colchão. Aí eu concluí que foi porque eu provavelmente senti calor e peguei e virei o colchão dormindo. Nunca me afetou muito, assim. O que já aconteceu é que após episódios como esse, por exemplo, eu ficava meio cansado no outro dia, parecia que eu não tinha dormido bem.